Existe um tipo de conexão que desafia qualquer lógica racional. Você tenta seguir em frente, tenta se convencer de que foi apenas mais uma pessoa, mais uma história, mais uma lembrança passageira. Mas algo dentro de você continua voltando. Um pensamento inesperado durante a madrugada. Uma sensação estranha quando escuta determinada música. Um vazio silencioso que aparece sem aviso, como se parte da sua alma ainda estivesse presa em algum lugar que nem mesmo você consegue explicar. E Carl Jung dizia que aquilo que toca profundamente o inconsciente jamais desaparece de verdade. Porque algumas pessoas não entram na nossa vida apenas para serem vividas. Elas entram para despertar partes escondidas da nossa própria existência. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez essa conexão não tenha terminado dentro da sua mente porque ela nunca aconteceu apenas no plano consciente. Talvez exista algo muito mais profundo tentando chamar sua atenção. E o mais assustador é que quase ninguém percebe isso antes que seja tarde demais. Você já sentiu como se alguém tivesse deixado uma marca invisível dentro de você? Como se aquela pessoa tivesse acessado emoções que ninguém nunca conseguiu tocar. Jung acreditava que certas conexões ativam conteúdos ocultos do inconsciente, despertando memórias emocionais, feridas esquecidas e até partes adormecidas da alma. É por isso que algumas pessoas passam pela nossa vida sem deixar rastros, enquanto outras continuam ecoando dentro de nós, mesmo após o silêncio, a distância e o tempo. E talvez o que mais dói não seja a ausência dessa pessoa, mas a sensação de que ela despertou algo que você não consegue mais adormecer. Algo que mudou a forma como você sente, pensa e enxerga o amor. Porque quando duas almas realmente se marcam, o vínculo deixa de ser apenas emocional, ele se torna psicológico, simbólico e profundamente inconsciente. O mais intrigante é que o inconsciente raramente fala de forma direta. Ele envia sinais, sensações inexplicáveis, coincidências que parecem impossíveis de ignorar, sonhos intensos, pensamentos repetitivos, encontros improváveis. E Carl Jung chamava isso de sincronicidade. Momentos em que a vida parece tentar revelar uma verdade escondida por trás das aparências. Talvez você tenha acreditado que tudo isso era apenas saudade, apenas apego, apenas dificuldade de esquecer alguém. Mas e se não for tão simples assim? E se o seu inconsciente estiver tentando mostrar que essa conexão teve um significado muito maior do que você imaginava? Porque existem encontros que não acontecem para trazer conforto, acontecem para provocar transformação. E quase sempre, antes da transformação acontecer, vem o caos emocional, a confusão e o sentimento de que algo dentro de você mudou para sempre. Talvez seja exatamente por isso que você ainda pense nessa pessoa mesmo tentando resistir. Porque o inconsciente não se prende ao tempo como a mente racional. Ele se prende ao impacto emocional, à intensidade, àquilo que atravessou as barreiras da alma e deixou marcas profundas demais para serem apagadas facilmente. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais essa presença parece crescer dentro de você. Como se existisse uma parte sua tentando desesperadamente compreender o que realmente aconteceu. Jung dizia que aquilo que mais nos afeta emocionalmente carrega uma mensagem importante sobre quem somos. E talvez essa conexão não esteja tentando apenas falar sobre amor. Talvez esteja tentando revelar algo sobre você mesmo, sobre suas feridas, seus desejos ocultos, suas carências mais profundas e até sobre a pessoa que você está se tornando depois desse encontro. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Nem toda conexão intensa foi feita para durar. Algumas aparecem para destruir ilusões.
outras para despertar consciência, e algumas entram na nossa vida apenas para nos transformar de maneira irreversível. A pergunta verdadeira não é se essa pessoa ainda pensa em você. A pergunta verdadeira é: por que essa conexão continua viva dentro do seu inconsciente, mesmo depois de tudo? Porque quando duas almas se marcam de verdade, algo invisível acontece. O inconsciente começa a enviar alertas, sinais e mensagens silenciosas que podem mudar completamente a forma como você entende o amor, o destino e até a sua própria existência. E talvez, exatamente neste momento, exista uma verdade escondida por trás dessa conexão que você ainda não conseguiu enxergar. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa muito simples. Se essa mensagem já está fazendo sentido para você, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Porque quando você interage com esse vídeo, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas que também estão tentando entender sentimentos que ninguém consegue explicar. E eu também quero saber uma coisa muito especial. De onde você está ouvindo essa mensagem neste momento? Me conta nos comentários a sua cidade, o seu estado ou até o seu país. Porque existe algo profundamente simbólico em perceber quantas almas diferentes, em lugares completamente diferentes, estão conectadas pela mesma sensação, pela mesma dúvida e pelo mesmo silêncio emocional que Carl Jung tentou compreender durante toda a sua vida. Existe uma diferença silenciosa entre esquecer alguém e apenas aprender a conviver com a ausência dessa pessoa. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo dentro de você agora. Porque algumas conexões não desaparecem completamente. Elas permanecem escondidas em pequenas partes da rotina, esperando um momento de fragilidade emocional para voltar à superfície. Carl Jung acreditava que aquilo que mais tentamos reprimir costuma ganhar ainda mais força dentro do inconsciente. É por isso que, quanto mais você tenta convencer a si mesmo de que superou essa pessoa, mais certos pensamentos parecem retornar sem explicação, como se existisse algo inacabado dentro da sua alma. E o mais estranho é que isso nem sempre significa amor. Às vezes, significa que essa conexão ativou partes profundas da sua psique que estavam adormecidas há muito tempo. Partes que agora não conseguem mais voltar a dormir. O inconsciente não cria vínculos apenas com pessoas. Ele cria vínculos com aquilo que elas despertam dentro de nós. Talvez essa pessoa tenha feito você se sentir visto de uma maneira que nunca aconteceu antes. Talvez tenha despertado esperança em um coração cansado. Talvez tenha ativado feridas emocionais que você passou anos tentando esconder de si mesmo. Jung dizia que certos encontros funcionam como espelhos da alma. Eles revelam medos, desejos e sombras que normalmente permanecem escondidos atrás da personalidade que mostramos ao mundo. E é exatamente por isso que algumas conexões nos desorganizam tanto emocionalmente, porque elas não mexem apenas com o coração, mexem com a identidade inteira. Você começa a questionar quem era antes daquela pessoa aparecer, e lentamente percebe que nunca mais conseguiu sentir da mesma forma depois que ela entrou na sua vida. Existe um detalhe extremamente importante que quase ninguém percebe sobre conexões profundas. Nem sempre o sofrimento vem da perda da pessoa. Muitas vezes, ele vem da perda da versão de você que existia quando estava ao lado dela. Pense nisso por um instante. Talvez o que você realmente sinta falta não seja apenas dela, mas da intensidade emocional, da esperança, da sensação de pertencimento ou até da ilusão de que finalmente tinha encontrado alguém capaz de compreender sua alma. E isso muda tudo. Porque agora o vazio deixa de ser apenas afetivo, ele se torna existencial. Jung acreditava que o ser humano passa a vida tentando reencontrar partes perdidas de si mesmo através das relações.
E quando alguém ativa essas partes de maneira intensa, o inconsciente cria um laço difícil de romper. Não porque aquela pessoa seja perfeita, mas porque ela se tornou símbolo de algo muito maior dentro da sua mente. Talvez seja por isso que certas despedidas parecem tão desproporcionais. O mundo continua girando, as pessoas seguem vivendo normalmente, mas dentro de você existe uma tempestade silenciosa acontecendo o tempo inteiro. E o mais assustador é que ninguém consegue enxergar isso do lado de fora. Jung dizia que as maiores batalhas da alma acontecem em silêncio. E talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito agora. Uma parte sua quer seguir em frente. Outra continua tentando entender por que essa conexão deixou marcas tão profundas. Você tenta racionalizar, encontrar respostas lógicas, criar explicações simples, mas o inconsciente não trabalha através da lógica. Ele trabalha através de símbolos, emoções e repetições. É por isso que algumas pessoas continuam aparecendo nos seus sonhos, nos seus pensamentos e até nas coincidências mais estranhas da vida, mesmo quando você acredita que tudo acabou. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo por trás disso tudo. Porque talvez essa conexão não tenha surgido apenas para trazer amor. Talvez tenha surgido para provocar transformação. Jung acreditava que os encontros mais intensos da nossa vida geralmente aparecem quando estamos prestes a atravessar uma mudança interna importante. Como se o inconsciente utilizasse certas pessoas para despertar nossa consciência. E isso explicaria por que algumas conexões parecem entrar na nossa vida como um verdadeiro terremoto emocional. Elas quebram certezas, desmontam máscaras e obrigam você a enxergar partes de si mesmo que antes estavam escondidas. Só que existe um detalhe que quase ninguém está preparado para ouvir. Nem toda a alma que desperta você foi feita para permanecer ao seu lado. Algumas aparecem apenas para iniciar o processo. E quando você entender o que isso realmente significa, sua visão sobre amor nunca mais será a mesma. Existe um momento muito específico em que o inconsciente começa a revelar aquilo que a mente consciente tentou esconder durante tempo demais. E, normalmente, esse momento chega no silêncio. Não durante as conversas intensas, não nos encontros apaixonados, não nas promessas emocionais, mas depois que tudo aparentemente termina. É aí que a verdadeira marca da conexão começa a aparecer. Porque quando a presença da pessoa desaparece, sobra apenas aquilo que ela deixou dentro da sua alma. E se o vazio continua falando mais alto do que a ausência física, isso significa que o vínculo ultrapassou a superfície emocional. Jung acreditava que certas conexões criam um impacto tão profundo que passam a fazer parte da estrutura psíquica da pessoa. Como se aquele encontro tivesse alterado algo internamente de forma irreversível. E talvez seja exatamente isso que esteja assustando você agora. A sensação de que algo mudou dentro de si e nunca mais voltou ao que era antes. O mais intrigante é que muitas vezes o inconsciente tenta alertar você através de sentimentos contraditórios. Uma parte sua quer esquecer, outra quer entender. Uma parte deseja distância, outra continua emocionalmente conectada mesmo contra a própria vontade. E essa confusão não acontece por acaso. Jung dizia que os maiores conflitos humanos surgem quando duas forças opostas vivem dentro da mesma alma. E talvez exista uma batalha acontecendo dentro de você neste exato instante. Porque enquanto sua mente tenta proteger você da dor, o inconsciente continua tentando mostrar que existe algo importante escondido por trás dessa conexão. Algo que ainda não foi totalmente compreendido. Talvez uma ferida emocional antiga. Talvez um padrão afetivo repetitivo. Talvez a necessidade profunda de ser visto, amado ou escolhido. O problema é que quase ninguém consegue perceber isso enquanto ainda está preso apenas à dor da perda.
É por isso que algumas pessoas passam anos tentando substituir uma conexão que nunca conseguiram elaborar emocionalmente. Entram em novos relacionamentos, mudam de rotina, fingem indiferença, mas continuam carregando o mesmo vazio por dentro. Porque o inconsciente não responde ao tempo da mesma forma que o mundo exterior responde. Você pode passar anos sem ver alguém, mas bastam poucos segundos para sentir tudo voltar de maneira intensa. Uma lembrança, um cheiro, uma música, uma coincidência inesperada. E, de repente, parece que o passado nunca foi embora. Jung acreditava que aquilo que permanece emocionalmente vivo dentro de nós carrega uma energia psíquica não resolvida. E quanto mais tentamos ignorar essa energia, mais ela encontra maneiras silenciosas de se manifestar. Às vezes, através da saudade, às vezes, através da ansiedade, e às vezes, através da estranha sensação de que existe algo que ainda precisa ser entendido. Talvez o que mais machuca em conexões profundas seja justamente isso. Elas fazem você enxergar verdades sobre si mesmo que preferia não ver. Porque quando alguém toca partes muito sensíveis da sua alma, todas as máscaras emocionais começam a cair. Você percebe medos que escondia, dependências emocionais que negava, carências que fingia não possuir, e isso é extremamente desconfortável. Jung dizia que o processo de individuação, o despertar da consciência verdadeira, quase sempre começa através do sofrimento emocional. Não porque a dor seja bonita, mas porque ela obriga o ser humano a olhar para dentro. Talvez essa conexão tenha aparecido exatamente para quebrar a versão superficial que você construiu de si mesmo. Para fazer você perceber que existiam partes emocionais abandonadas dentro da sua própria alma, esperando para serem reconhecidas. Mas aqui está o detalhe mais profundo de todos. O inconsciente raramente tenta manter você preso ao passado. Na maioria das vezes, ele está tentando conduzir você para uma transformação. Só que as pessoas confundem o chamado da transformação com a necessidade de voltar para alguém, e isso muda completamente o significado da dor. Talvez essa conexão não exista para mostrar que vocês precisam ficar juntos para sempre. Talvez exista para mostrar quem você se tornou depois desse encontro. Porque algumas almas entram na nossa vida não para serem possuídas, mas para despertar algo que jamais teria despertado sem aquela experiência. E quando você finalmente compreender isso, vai perceber que o verdadeiro alerta do inconsciente nunca foi sobre perder alguém. Sempre foi sobre não perder a si mesmo no meio dessa conexão. Existe uma razão muito profunda pela qual certas conexões parecem atravessar todas as barreiras do tempo, da distância e até da lógica. Porque quando duas almas realmente se marcam, o vínculo deixa de existir apenas na memória consciente e passa a habitar regiões muito mais profundas da psique. Jung acreditava que algumas pessoas despertam arquétipos inteiros dentro de nós. E talvez você nunca tenha percebido isso dessa forma. Talvez aquela pessoa não tenha mexido apenas com os seus sentimentos. Talvez ela tenha ativado uma versão sua que estava escondida há anos. Uma parte mais intensa, mais vulnerável, mais viva. E é exatamente por isso que esquecer parece tão difícil. Porque o inconsciente não sente falta apenas da pessoa. Ele sente falta da transformação emocional que aconteceu enquanto ela estava presente. Como se parte da sua alma tivesse sido despertada e agora se recusasse a voltar para a escuridão de antes. O problema é que quase ninguém foi ensinado a lidar com esse tipo de experiência emocional. As pessoas tentam transformar tudo em respostas rápidas, conselhos simples e soluções superficiais. Siga em frente, esqueça, conheça outra pessoa. Mas Jung enxergava o ser humano de maneira muito mais profunda.
Ele entendia que certas dores emocionais não surgem para serem apagadas imediatamente. Algumas aparecem para revelar algo escondido dentro da alma. E talvez seja por isso que essa conexão continua ecoando dentro de você. Porque existe uma mensagem emocional que ainda não foi totalmente compreendida. Algo que seu inconsciente continua tentando mostrar através da saudade, da repetição de pensamentos e até das coincidências que parecem perseguir você. E quanto mais você tenta fugir disso, mais a sensação de vazio parece crescer silenciosamente dentro do peito. Talvez você tenha percebido que depois dessa conexão ficou mais difícil se envolver superficialmente com alguém, como se nenhuma conversa tivesse a mesma intensidade, nenhuma presença provocasse o mesmo impacto. Isso acontece porque certas conexões alteram completamente o padrão emocional da alma. Jung dizia que depois de experiências profundamente simbólicas, o ser humano nunca mais consegue voltar ao estado anterior de inconsciência. Você começa a enxergar as relações de outro jeito, começa a perceber jogos emocionais que antes ignorava. Começa a sentir um vazio estranho diante de conexões rasas. E aos poucos, entende que aquela pessoa despertou algo irreversível dentro de você. Não porque era perfeita, mas porque funcionou como uma chave psicológica capaz de abrir portas internas que estavam fechadas há muito tempo. Mas existe um lado sombrio nisso tudo que poucas pessoas têm coragem de admitir. Às vezes, nos apegamos não apenas à pessoa, mas ao sofrimento que a conexão criou. Porque a dor também pode se transformar em identidade. Você começa a viver em função da ausência, da espera e da tentativa constante de encontrar significado no que aconteceu. E sem perceber, a conexão passa a controlar emocionalmente a sua vida. Jung alertava que tudo aquilo que não é compreendido conscientemente tende a dominar o indivíduo de forma inconsciente. É por isso que algumas pessoas passam anos emocionalmente presas a alguém que já foi embora. Não porque o amor continua vivo da mesma forma, mas porque nunca entenderam o verdadeiro impacto psicológico daquela experiência. E enquanto isso não acontece, o inconsciente continua repetindo os mesmos padrões, os mesmos pensamentos e as mesmas dores. Só que talvez exista algo ainda mais poderoso escondido por trás de tudo isso. Porque o inconsciente não quer destruir você. Ele quer despertar você. E talvez essa conexão tenha aparecido justamente para obrigar sua alma a evoluir, para fazer você parar de buscar validação fora e começar a olhar para dentro, para mostrar que nenhum amor externo consegue preencher completamente aquilo que ainda está ferido internamente. Jung dizia que o encontro mais importante da vida humana acontece quando a pessoa finalmente encontra a si mesma. E talvez toda essa dor, toda essa confusão e toda essa intensidade emocional estejam tentando conduzir você exatamente para esse ponto. Porque algumas conexões entram na nossa vida não para serem o destino final, mas para nos empurrar em direção à nossa verdadeira transformação interior. Talvez a maior ilusão sobre o amor seja acreditar que conexões profundas acontecem apenas para trazer felicidade. Mas Jung enxergava os relacionamentos como forças capazes de revelar tanto a luz quanto a sombra escondidas dentro da alma humana. E é exatamente por isso que algumas conexões parecem tão avassaladoras. Elas não despertam apenas desejo, saudade ou paixão. Despertam inseguranças antigas, medos esquecidos e feridas emocionais que estavam enterradas há anos. De repente, você começa a agir de maneiras que nem reconhece em si mesmo. Sente ciúmes que nunca sentiu, medos de abandono que não compreende, ansiedade emocional diante do silêncio. Então surge a pergunta que quase ninguém consegue responder. Por que essa pessoa teve tanto poder sobre mim? Talvez porque ela não tenha tocado apenas o seu coração.
Talvez ela tenha tocado exatamente as partes da sua alma que você passou a vida inteira tentando esconder de si mesmo. Jung acreditava que todo ser humano carrega uma sombra interior, aspectos emocionais reprimidos que evitamos enxergar conscientemente. E certas conexões têm o poder assustador de iluminar essa sombra. Talvez essa pessoa tenha despertado sua carência mais profunda. Talvez tenha revelado sua necessidade desesperada de ser escolhido, amado ou validado. Talvez tenha feito você perceber o quanto ainda existiam feridas emocionais abertas dentro de si. E isso é doloroso, porque quebra a imagem que criamos sobre nós mesmos. Você percebe que não era tão forte quanto imaginava, que não tinha superado certas dores, que ainda carregava vazios emocionais, escondidos atrás da rotina, das distrações e das máscaras sociais. Só que existe algo importante nisso tudo. O inconsciente não revela essas feridas para destruir você. Ele revela para que finalmente possam ser vistas e transformadas. O mais curioso é que, enquanto você acredita estar sofrendo apenas pela perda de alguém, seu inconsciente talvez esteja tentando conduzir você para um despertar muito maior. Porque conexões profundas frequentemente funcionam como portais psicológicos. Elas desmontam ilusões antigas e obrigam a alma a amadurecer emocionalmente. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem. Em vez de compreender a transformação, passam a vida inteira tentando recuperar a pessoa que provocou o despertar. Como se voltar para aquele relacionamento fosse resolver o vazio interno. Mas Jung alertava que nenhum ser humano consegue salvar emocionalmente outro indivíduo da própria inconsciência. A verdadeira transformação começa quando você entende que o sofrimento não está apenas ligado à ausência da pessoa, mas à relação que você construiu consigo mesmo depois dessa experiência. Talvez seja por isso que o inconsciente continue enviando sinais, sonhos repetitivos, sensações estranhas, coincidências emocionais. Porque existe algo dentro de você que ainda não foi totalmente compreendido. E enquanto essa compreensão não acontece, a conexão continua viva como um eco silencioso dentro da alma. Mas aqui está a parte mais profunda de todas. Talvez o universo nunca tenha tentado unir vocês da maneira que você imaginava. Talvez tenha tentado despertar você através dessa experiência. Jung dizia que algumas pessoas entram na nossa vida como mensageiras do inconsciente. Elas aparecem para quebrar padrões, revelar feridas e provocar evolução interior. E embora isso pareça cruel, às vezes, existe uma verdade libertadora escondida nisso tudo. Algumas conexões não vieram para durar eternamente no plano físico. Vieram para deixar marcas eternas na consciência. E quando você finalmente entende isso, algo começa a mudar silenciosamente dentro de você. A dor deixa de ser apenas sofrimento e começa a se transformar em clareza. Você percebe que talvez nunca tenha sido sobre prender alguém, controlar sentimentos ou impedir despedidas. Talvez sempre tenha sido sobre despertar, sobre descobrir partes de si mesmo que estavam adormecidas antes daquela conexão surgir. E então uma verdade poderosa começa a aparecer diante dos seus olhos. Quando duas almas se marcam de verdade, o inconsciente não tenta apenas alertar sobre o amor. Ele tenta conduzir cada pessoa para mais perto da própria essência. Porque no final, as conexões mais profundas não são aquelas que apenas fazem você sentir algo intenso. São aquelas que transformam quem você é para sempre. Existe um instante silencioso em que a alma começa a perceber que nunca mais conseguirá enxergar a vida da mesma forma depois de certas conexões. E esse instante geralmente chega quando o caos emocional começa a diminuir. Quando o silêncio substitui a ansiedade. Quando a saudade deixa de ser desespero e começa a se transformar em reflexão.
É nesse momento que algo extremamente profundo acontece dentro do inconsciente. Você começa a entender que aquela pessoa não apareceu apenas para ser amada. Apareceu para despertar consciência. Jung dizia que a alma humana cresce através dos encontros que abalam suas estruturas internas. E talvez essa conexão tenha abalado você justamente porque precisava quebrar uma versão antiga da sua identidade. Uma versão construída sobre medo, carência, dependência emocional ou necessidade constante de aprovação. Porque algumas pessoas entram na nossa vida como verdadeiros terremotos psicológicos. Elas não chegam para manter tudo igual. Chegam para mudar tudo. Talvez você ainda esteja tentando entender por que certas conexões parecem quase sobrenaturais. Como se existisse algo invisível ligando duas pessoas mesmo depois da distância, do silêncio e do fim. Jung chamava isso de ligação simbólica do inconsciente. Quando duas almas se encontram em um nível emocional muito profundo, cria-se uma espécie de impressão psíquica difícil de apagar. Não é apenas memória, não é apenas apego. É como se aquela experiência tivesse se tornado parte da estrutura emocional da pessoa. E é exatamente por isso que alguns encontros continuam ecoando durante anos. Porque o inconsciente não mede importância pelo tempo que alguém permaneceu. Mede pelo impacto emocional que aquela presença causou dentro da alma. Às vezes, uma conexão de poucos meses transforma mais uma vida inteira do que relações que duraram décadas sem profundidade emocional. Mas existe uma verdade dolorosa que quase ninguém quer aceitar. Nem toda conexão intensa significa destino romântico. E compreender isso exige maturidade emocional profunda. Porque muitas pessoas confundem intensidade com permanência. Confundem sofrimento com amor verdadeiro. Confundem obsessão emocional com ligação espiritual. Jung alertava que o inconsciente pode projetar enormes expectativas sobre certas pessoas, especialmente quando estamos emocionalmente vazios ou desconectados de nós mesmos. E talvez seja por isso que algumas conexões parecem tão irresistíveis. Você não vê apenas a pessoa, você vê tudo aquilo que acredita que ela pode preencher dentro de você. O problema é que nenhuma alma consegue carregar o peso de salvar emocionalmente outra. E quando colocamos essa expectativa sobre alguém, inevitavelmente nasce o sofrimento. Só que aqui está o ponto onde tudo começa a mudar. Porque quando você para de olhar apenas para a pessoa e começa a olhar para o que essa conexão despertou dentro de si, uma nova consciência surge lentamente. Você percebe que talvez o maior presente daquela experiência não tenha sido o relacionamento em si, mas a transformação interior que ela provocou. Jung dizia que o sofrimento consciente pode se tornar um caminho poderoso de evolução, não porque a dor seja necessária para amar, mas porque ela obriga o indivíduo a confrontar suas próprias sombras, dependências e ilusões emocionais. E talvez, pela primeira vez, você esteja começando a perceber que a verdadeira cura não acontece quando alguém volta. A verdadeira cura começa quando você deixa de abandonar a si mesmo, tentando desesperadamente ser escolhido por outra pessoa. E talvez seja exatamente esse o grande alerta que o inconsciente estava tentando mostrar desde o começo. Porque quando duas almas se marcam de verdade, algo invisível permanece vivo dentro da consciência. Mas isso não significa necessariamente que elas foram feitas para permanecer juntas para sempre. Às vezes, significa apenas que aquele encontro carregava uma missão emocional muito maior do que parecia na superfície. Uma missão de despertar, transformação e autoconhecimento profundo. E quando você finalmente compreende isso, deixa de perguntar por que essa pessoa entrou na minha vida e começa a perguntar quem eu me tornei depois que ela apareceu. Porque, no final, as conexões mais profundas
não são aquelas que apenas fazem você amar alguém. São aquelas que fazem você despertar para si mesmo. Talvez agora você consiga compreender por que algumas pessoas continuam vivas dentro da nossa alma, mesmo depois do silêncio, da distância e do fim. Porque certas conexões não passam apenas pelo coração. Elas atravessam regiões profundas do inconsciente e deixam marcas que alteram a forma como enxergamos a nós mesmos. E Carl Jung acreditava que aquilo que transforma a consciência jamais desaparece completamente. Talvez essa pessoa tenha surgido na sua vida para despertar perguntas que você nunca teve coragem de fazer antes. Talvez tenha revelado partes suas que estavam escondidas atrás das distrações, das máscaras emocionais e da rotina. E mesmo que tudo tenha terminado no mundo externo, algo dentro de você continua tentando compreender o significado real dessa experiência. Porque algumas almas não entram na nossa vida para permanecer fisicamente. Entram para deixar um eco eterno dentro da consciência. E talvez o mais importante de tudo seja entender que o inconsciente nunca tenta apenas fazer você sofrer. Ele tenta fazer você despertar. Cada sensação inexplicável, cada lembrança intensa, cada vazio emocional e cada coincidência carregam uma mensagem silenciosa sobre quem você está se tornando depois dessa conexão. Jung dizia que a alma humana cresce quando enfrenta aquilo que antes tentava evitar. E talvez essa dor tenha surgido justamente para obrigar você a olhar para dentro, para perceber suas feridas emocionais, seus padrões afetivos e até as partes suas que foram esquecidas durante anos. Porque no final, as conexões mais profundas não revelam apenas quem o outro é. Elas revelam quem você realmente é quando ninguém mais consegue esconder sua verdade interior. Existe uma pergunta que talvez continue ecoando dentro da sua mente depois deste vídeo. Por que algumas pessoas parecem impossíveis de esquecer? E talvez a resposta seja muito diferente do que você imaginava. Talvez não seja apenas sobre amor. Talvez seja sobre transformação, sobre despertar, sobre encontros que aparecem na nossa vida para quebrar antigas ilusões e conduzir nossa consciência para outro nível emocional. Porque quando duas almas se marcam de verdade, o inconsciente começa a agir como um espelho silencioso, revelando aquilo que estava escondido nas profundezas da alma. E embora isso possa ser doloroso, também pode ser o começo da maior transformação emocional da sua vida. A dor deixa de ser apenas perda e começa a se tornar consciência. Talvez por isso você tenha chegado até aqui. Talvez alguma parte da sua alma precisasse ouvir exatamente essa mensagem neste momento. E se este vídeo tocou algo profundo dentro de você, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque este espaço não existe apenas para falar sobre relacionamentos. Existe para explorar os mistérios da mente, das emoções e das conexões humanas mais profundas através da visão de Carl Jung. E eu também quero muito ouvir sua história. Me conta nos comentários, existe alguém que marcou sua alma de uma forma que você nunca conseguiu explicar racionalmente? Porque às vezes, quando compartilhamos aquilo que carregamos em silêncio, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada emocional. E nunca se esqueça desta verdade. Algumas pessoas entram na nossa vida para serem amadas, mas outras entram para despertar partes da nossa alma que estavam adormecidas há muito tempo. E talvez o maior erro seja acreditar que o sentido de uma conexão está apenas em permanecer junto de alguém para sempre. Às vezes, o verdadeiro sentido está na transformação que acontece dentro de nós depois que aquela pessoa aparece. Porque no final, o amor mais profundo não é aquele que apenas faz você sentir algo intenso. É aquele que muda silenciosamente quem você é pelo resto da vida.